Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e em especial, esse terceiro vídeo desta série que eu estou fazendo com vocês de como fazer o envelhecimento, uma maturação em casa usando aí um barril de carvalho, no meu caso especial o carvalho branco americano Quercus alba. Então, nesse terceiro vídeo, eu quero mostrar para vocês que esse barril já foi temperado com esse vinho do Porto Rubi. Eu queria até comentar um pouco sobre o que aconteceu durante esses 2 meses que o vinho ficou temperando o barril. Não sei se vai dar para vocês verem, mas são garrafas de 750 mililitros, num total de 1,5 litro, E eu tenho aqui a primeira garrafa completamente cheia e a segunda garrafa, o nível ficou aqui, ó. Então eu tenho aproximadamente aqui este volume que foi absorvido pelas aduelas do barril de carvalho e, obviamente, uma parte foi evaporada. Lembrando, meus amigos, que eu tomei o cuidado de deixar o meu barril de carvalho armazenado da luz em local bem assim, temperatura ambiente, mas protegido das radiações solares, longe de muitas variações de temperatura, para que exatamente promovesse uma maturação desse vinho nesses 2 meses, sem que ocorresse uma evaporação acelerada do vinho do Porto. E eu vou aproveitar aqui junto com vocês para mim observar o que aconteceu com o vinho do Porto. Vamos colocar aqui uma pequena dose apenas para a gente comentar com vocês o que aconteceu nesse período de 2 meses onde o vinho do Porto Rubi ficou aí, armazenado neste barril de carvalho americano, carvalho branco. A princípio, talvez devido à evaporação se concentrou mais, me parece que o vinho ficou um pouco mais oleoso. O cheiro característico do vinho do Porto Rubi permaneceu. Vamos ver aqui no palato. Surpreendentemente, me parece, no meu palato aqui, que ele ficou um pouco mais adocicado, mas também contraiu um pouco aí dos taninos, do carvalho branco, do carvalho americano Quercus alba. Então ele me deu no fundo, numa finalização aqui do vinho, um tom assim de amargo. Até o vinho ficou bem interessante. Eu achei que eu iria perder o vinho do Porto, mas na minha experiência, no meu experimento aqui, pelo contrário, parece que o vinho ficou até um pouco mais saboroso. Bom, mas o objetivo principal, meus amigos, que eu queria mostrar para vocês, é efetivamente o envelhecimento de um de meus whiskies single malts por um período aí que eu vou adotar de mais 30 dias. Então, recapitulando, eu temperei esse barril de carvalho, que é o carvalho branco americano, um barril virgem que foi anteriormente chamuscado por fogo, foi incinerado, foi feita uma torra interna nas suas aduelas. Eu deixei maturando no interior desse barril o meu vinho do Porto Rubi por um período de 2 meses. Eu esvaziei o barril, isso eu fiz até ontem e deixei para gravar o vídeo hoje, para que o barril até secasse um pouco. Eu retirei essa tampa dele para ver se ocorria aqui uma aeração no interior do barril. E o objetivo agora é eu preencher esse barril com um de meus whiskies single malts. A princípio, o bom senso indicaria
utilizar um single malt do estilo talvez assim floral, um single malt, né, que fosse basicamente envelhecido em barril de carvalho americano de ex-bourbon, para aí sim fazer uma finalização deste whisky single malt por um período de 30 dias. Mas eu quis radicalizar um pouco o meu experimento. E aí o que eu vou fazer? Contrariando o bom senso, eu escolhi aqui este whisky single malt, que é o Ardbeg 10 anos, é um single malt das ilhas escocesas, da região de Islay, é um single malt turfado, né, defumado, é o Ardbeg 10 anos. E eu vou sim contrariar o bom senso e radicalizar o experimento, colocando este whisky turfado para ser aqui envelhecido por um período de 30 dias. Então, no final do meu experimento, eu vou ter um whisky single malt de 10 anos, turfado, defumado, com uma finalização bem diferenciada num barril de carvalho, né, americano que envelheceu previamente o vinho do Porto. Eu escolhi este single malt por ser um single malt das ilhas escocesas, é um bom whisky, né, um excelente whisky desse estilo turfado, defumado. Deixa eu tirar aqui a caixa do Ardbeg de cena aí, o Ardbeg Tin, né, o Ardbeg 10 anos. Lembrando para vocês que é um whisky single malt envelhecido por um período de 10 anos em barris de carvalho americano que antes haviam envelhecido bourbon. Durante o processo da secagem da cevada para transformá-la em malte, utiliza-se bastante fumaça de tufa, ao ponto que este whisky single malt tem um percentual de fenol em torno aí de 50 ppm, né, partes por milhão de compostos fenólicos. Isso durante o processo lá da secagem da cevada para transformar a cevada em cevada maltada. Então é um whisky, né, bastante defumado. E eu acredito que eu deva ser uma das poucas pessoas, talvez aqui no Brasil, que vai ter um whisky deste estilo turfado, deste estilo defumado, finalizado num barril de carvalho americano que previamente havia envelhecido aí o meu vinho do Porto. Vamos ver se eu consigo abri-lo aqui rapidamente. Eu devia ter procurado aqui antes uma faca, mas não, deu certo. Estou tirando aqui o lacre. Vamos aqui abrir o nosso Ardbeg, 10 anos. Está aí aberto. E vamos aqui, eu selecionei um fundinho um pouco maior. Nós vamos adicionar este single malt, né, no meu barril de carvalho já previamente temperado com vinho do Porto. Para lembrar vocês, meus amigos, essa garrafa é uma garrafa de 700 mililitros e tem um ABV ou percentual alcoólico de 46%. Ele é um single malt, né, que não é feito a filtragem a frio e apresenta um percentual alcoólico de 46%. Eu acho isso muito importante porque nós sabemos que à medida que o single malt vai sendo maturado, ainda mais na temperatura nossa aqui do Brasil, né, inclusive ocorrendo variações de temperatura, ocorre sim evaporações tanto do single malt quanto do próprio álcool e o percentual alcoólico vai diminuindo. Então eu quis escolher um ABV aqui de 46% para que ao final do período de 30 dias o percentual aí caia talvez para uns 43%, né? Eu acredito que não vai chegar nem a 40%, vai ficar acima dos 40%, que também é considerado uísque. Se eu usasse aqui um ABV de 40%, um single malt aí, qualquer com ABV de 40%, com certeza depois de 30 dias esse ABV seria menor de 40%, aí nem o uísque seria considerado. Eu vou fazer o seguinte, antes de eu colocar o Ardbeg 10 anos no barril de carvalho,
eu vou separar aqui uma pequena amostra, não precisa ser muito, né? Uma pequena amostra para mim fazer a comparação de como ele era originalmente para como ele vai ficar daqui a 30 dias. E tenho aqui, ó, uma amostrazinha, né? Uma garrafinha de amostra para a gente poder armazenar o Ardbeg 10 anos no seu estado original. Vamos ver se eu consigo, esse funil é bem grande para a garrafinha, mas eu acho que vai dar. Espero que esteja dando para vocês verem. Tá aí, a amostra do Ardbeg 10 anos, no seu estado original. Eu vou vedar bastante aqui, né? Então aqui seria a amostra original. Espero que esteja dando aí para vocês verem. E vamos aqui introduzir o nosso Ardbeg 10 anos no barril de carvalho. Opa, deixa eu ver se essa torneirinha aqui está fechada. Não pode vazar, né? Então, mais uma vez, o barril já foi temperado com vinho do Porto, Rubi. Eu estou introduzindo um uísque defumado, turfado, meu Ardbeg 10 anos, das Ilhas Escocesas, da região de Islay, destilado, fabricado pela destilaria Ardbeg. Lembrando que a destilaria Ardbeg, os proprietários são os mesmos da destilaria Glenmorangie, um ABV de 46%. 700 mililitros, então eu com certeza vou ter aqui no interior do barril uma quantidade de ar, né, bem considerável. Isso vai provocar uma aeração aqui do nosso single malt. E eu queria tecer alguns comentários. Olha, agora eu vou ter, né, iniciado o processo de envelhecimento, de maturação do meu whisky single malt. Na verdade, é uma finalização no processo da sua maturação. Eu não escolhi colocar aqui 2 garrafas dessa porque é um experimento. Pode ser que o whisky fique até não muito bem equilibrado, é difícil você conseguir equilibrar um whisky single malt com vinho do Porto, numa finalização. Então, um dos motivos é a parte financeira. Um whisky desse aqui hoje está na faixa aí de uns 380, 400 reais, salvo engano, para nós aqui no Brasil. Então, eu optei em fazer esse experimento apenas com uma garrafa de 700 mililitros. O segundo é justamente para forçar esta aeração. Eu deixar, né, essa quantidade de ar, vamos dizer assim, mais aqui, praticamente aqui a metade, ou mais da metade do meu barril com o ar, para o uísque oxidar no interior do barril. Mas lembrando que neste processo de maturação, de finalização por 30 dias do meu uísque single malt, vai ocorrer aqui uma respiração deste barril, aonde o barril também vai absorver, né, o ar externo, né, algumas nuances do ar externo, mas também ele vai evaporar o líquido aqui dentro. Então é o que nós chamamos de parte dos anjos, né, onde eu chego. Mas o importante de mencionar é que vocês devem acondicionar o barril num lugar que esteja totalmente protegido da luz solar, um local que você não ocorra variações de temperatura. A princípio eu vou acondicionar, né, esse barril aqui, eu vou acondicioná-lo até no meu armário, né, eu tenho aqui na minha prateleira, nos fundos aqui do meu escritório, um espaço aqui que eu posso colocar o barril ali dentro. Aqui é um lugar até mais climatizado, frequentemente eu ligo o ar-condicionado para evitar que esse destilado evapore com facilidade. E outro detalhe, meus amigos, tem muitas pessoas às vezes que colocam, por exemplo, um barril desse envelhecendo outra bebida alcoólica, não necessariamente o uísque,
mais próximo aí de uma churrasqueira. Então isso é um tremendo equívoco, porque ali a temperatura é grande, vai provocar, né, uma grande evaporação da sua bebida e você vai perder o líquido no interior do barril. Outro detalhe é que algumas pessoas às vezes colocam o barril de carvalho debaixo assim de uma pia, próximo às vezes de materiais de limpeza doméstica. Então o barril ele vai respirar e vai absorver aquele ar externo, pode até contaminar ou até mesmo dar alguns odores, né? Até mesmo a nível de palato, gostos desagradáveis nessa bebida que está sendo envelhecida. Então, minha deixa para vocês é que acondicionem o barril de carvalho em local abrigado, né, da luz solar, em local com a temperatura ambiente que não ocorra variações de temperatura. Eu aconselho dentro de um armário e que não tenha nenhum objeto, nenhum utensílio que emane aromas, né, porque o single malt, através da respiração do barril, pode adquirir essas nuances que talvez sejam desagradáveis e comprometedoras. Então tá aí, meus amigos, né, a amostra aqui do meu Ardbeg 10 anos. Eu vou deixar bem vetado, guardado até aqui na gaveta, aqui abrigado, né, da luz. Vou acondicionar esse barril agora para fazer a maturação, o envelhecimento, num período de 30 dias, um mês. E depois eu vou comentar com vocês como que ficou aí o resultado final do experimento e até comparar com o Ardbeg original. É isso, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, o terceiro da série, né, de como envelhecer um uísque em casa. Continuem comentando, a participação de vocês é importante. E daqui a 30 dias eu retorno aí sim no quarto vídeo, que será o resultado final do experimento. Obrigado pela atenção de todos, até o nosso próximo encontro. Isvan Chevar.